Sejam bem-vindos ao canal Sandro Gioiá. Amados, amadas, compartilhem o vídeo, dê um joinha para contribuir com o canal e assim possamos crescer juntos, né? Porque isso é muito importante para o Sandro, tá? E assim nós honramos as nossas divindades e entidades. Hoje o assunto, ele requer, assim, uma delicadeza. Por quê? Eu, devido aos comentários, o que eu ando percebendo dos inscritos, né? Tem coisas que, para nós que temos anos dentro da religião, para nós algumas coisas são óbvias, são simples e às vezes não são necessárias serem explicadas. Mas o que acontece? Eu percebi que isso não é uma verdade, né? Que tem muitos iniciantes que estão tendo aqui nesse canal, muitas vezes, o primeiro contato com a espiritualidade. Tem pessoas aqui que também nunca foram num terreiro. E aí isso me chamou a atenção, esses comentários. Então, eu até peço para vocês que são iniciantes, que vocês tenham uma determinada compreensão. Por quê? O que é óbvio para mim, às vezes não é óbvio para o outro. Então, às vezes, quando você explica a coisa melhor, mais clara no comentário, veja se o teclado não mudou a frase, porque às vezes eu vou ler algum comentário e está totalmente distorcido e eu não consigo compreender o que está dizendo, tá? Tem esse aspecto também. Mas quando você entra aqui no canal e você assiste assuntos mais complexos, mais profundos, você tem que ter um entendimento que tem pessoas aqui avançadas também na espiritualidade e que já têm o conhecimento, a interpretação. E essas pessoas assistem para quê? Para gerar reflexão, para gerar um autoconhecimento. E vocês que são iniciantes, vocês não podem se chocar. Ai, por que? Não, nossa, que terrível, nossa. Então toma cuidado, porque é buscar conhecimento. Então, conforme você for assistindo outros vídeos, adquirindo mais conhecimento e vendo as vertentes, como elas mudam, né, de uma religião para outra, isso é ótimo, porque acrescenta, porque te faz conhecer coisas novas, te faz refletir sobre a espiritualidade por vários aspectos, por várias formas e maneiras. Então, você que é iniciante, toma cuidado, muitas vezes, como você interpreta, porque tem coisas aqui que eu tenho que falar em um nível mais avançado, tá? Essa é a primeira colocação. Mas o assunto de hoje, nós vamos falar de chifre. Sim, Exu tem chifre, Exu tem rabo. Exu é o capeta, é o diabo. Gente, eu não vou aprofundar, né, mas só para deixar a coisa mais compreensível. Então existia o deus Pan, ele tinha chifre, o falo ereto, ele representava para aquele povo a virilidade, a força masculina, a reprodução, tá? E as crenças, a religião, conforme foi chegando o cristianismo e outras vertentes religiosas, pegaram o deus Pan e endemonizaram, tá? Como que você entende isso? Tudo que não for o que eu prego é o diabo. É isso que tem que entender. As religiões, se não for do jeito que elas pregam, conforme os dogmas, os paradigmas, é o diabo, tá? Principalmente nós ocultistas, macumbeiros, espiritualistas, esotéricos, umbandistas, candomblecistas, quimbandeiros. Então, nós somos o diabo, né? Nós estamos possuídos pelo demônio. E é verdade isso? Não. Então, da mesma forma que
as imagens, os pontos cantados, quando fala de chifre no Exu, também não é uma verdade absoluta. O chifre, ele representa o quê? A virilidade do Exu, a força do Exu. Você pode levar isso até para outras expressões. Por exemplo, o chifre associado ao touro. O touro, naquela época, não era a ferramenta animal que participava da agricultura, do arado, da terra, o boi, o touro, a carne, enfim, quem tinha boi era rico. Então o chifre representa o touro, mas tem outras colocações do chifre. Eu estou dando uma delas. Então ter chifre, as imagens com chifre, eu adoro essa coisa de chifre, eu adoro essa coisa de fogo, né? Então minhas capas praticamente são muito voltadas a esse aspecto, né? Porque para mim representa virilidade, representa poder, representa fertilidade. O chifre, na minha visão, associado ao Exu ou algumas divindades, representa isso, tá? Da mesma forma que você vai na igreja católica e tem o peixe. E aí? É que o peixe é fofinho e pode, é isso? Então, você vai em outras denominações, na igreja católica também tem o leão, na igreja evangélica tem o leão de Judá. Quer dizer, os bichos deles podem, os nossos é do diabo. Então, começa a entender que as crenças, a pregação, é tudo uma coisa religiosa, gente. É uma coisa limitante. Quando você olhar para um chifre, num Exu, numa divindade, tenta ver aquilo como poder, como virilidade, como fertilidade, o falo. Quem não sabe, falo representa o pênis. Magicamente falando, espiritualmente falando, o pênis é fertilidade, tá? Não é sacanagem. Tanto é que a gente vê o Exu, orixá, carregando os pênis, os falos, né? Como ferramentas. Então, a mente das pessoas que não conhecem interpretam isso como diabólico, como terrível, como Exu deve ser safado, porque carrega pênis. Deve ser um tarado que está solto. Não é. Então, para quem está iniciando, o pênis é fertilidade. Os animais simbolizam poder. Tem um arquétipo em cima dos animais representando a expressão espiritual ou expressão divina da coisa, tá? Eu também gosto, um exemplo, de colocar as capas com as pombagiras, com as divindades no vestidão, nos coques, entrando nas florestas, nos cemitérios. Eu gosto. Mas vocês já pararam para pensar que aquilo está bem próximo da realidade do passado? Está próximo, porque as mulheres elas usavam antigamente aqueles vestidos rodados, elas usavam os coques, elas utilizavam aquelas roupas, até mesmo quase medievais, né? Moda francesa, moda europeia, moda não sei o quê. Então é óbvio que uma pombagira não vai estar de calça jeans, né? Uma pombagira não vai estar de top, uma pombagira não vai estar um Exu não vai estar de leg, entende? Não sei lá o que eu estou falando. Mas é lógico que o Exu e a pombagira vieram e vêm de uma época onde a moda era diferente. Eu acho que as pessoas não param para observar esse aspecto, tá? Então eu tento me aproximar do que é de fato. Outro dia uma pessoa fez assim: você coloca Exu e pombagira medievais? Olha, há pouco tempo atrás, que não faz tanto tempo assim, a gente já vê Dom Pedro com espada na mão, com seu uniforme, com armaduras. Então quer dizer que o Exu é de quando?
de 100 anos atrás, mas se é um Exu da época da colonização, se é um Exu que vem da época da imigração, ou uma pombagira, ou um Exu europeu que de repente viveu no Brasil ou não, tem armadura, tem espada, tem escopeta, tem facão, entende? Tem um tanto de ferramentas associadas àquele Exu e àquela pombagira. Por que essas reflexões, Sandro? Porque esses arquétipos, essa visão, elas empoderam a gente. A gente entende a época, a gente entende a história, a gente entende o conhecimento que os nossos guardiões trazem com eles. A gente quebra crenças limitantes em relação a um chifre, em relação a um tridente. O tridente está lá. Ele representa fogo, água e ar. E onde você segura, a terra. Então, quer dizer, aquilo ali não é o garfo do capeta. Para que o capeta, gente, quer garfo? Ele vai fazer o que com garfo? Entendeu? É uma ferramenta. É uma ferramenta, é uma expressão, uma simbologia. É uma ferramenta. Da mesma forma que a gente utiliza as nossas ferramentas nos dias atuais. Por exemplo, o celular é uma ferramenta. Né? A caneta é uma ferramenta, mas antigamente a caneta era uma pena, entendeu? Então, entender essas coisas vai fazer a gente entender várias outras coisas que eu vou falar aqui no vídeo, tá? Por quê? A gente começa a ter uma compreensão vendo a história, vendo a cultura, vendo a moda, vendo as necessidades, tá? Uma pessoa para cruzar um país a outro passava por onde? Por florestas, não tinha rodovia. Então, por ter floresta, ali eles eram assaltados, tinham criminosos. As necessidades eram outras. As pessoas andavam em carruagem, as pessoas andavam no cavalo, na sela. Então, como é que você vai ver o Exu andando de metrô? É isso? Então, são colocações modernas, porque a gente tem o hábito de fazer o quê? Humanizar as nossas entidades. Colocar eles do jeitinho que a gente é agora, como se eles viessem desse momento agora. Então, é por isso que existem muitas ritualísticas, existem muitas ferramentas, existem muitas coisas que os nossos Exus e pombagiras eles gostam, eles pedem, por causa da cultura deles, da época deles, e até mesmo da expressão espiritual que uma tronqueira, uma firmeza, isso pode representar como ponto de força. Então, por que uma pombagira quer uma determinada roupa? Por que um Exu gosta de beber no gargalo? Por que um Exu se comporta daquela maneira? Cultura, é da onde ele veio, isso independente da falange, isso independente do nome, é a cultura. Quem é o senhor, né? O senhor viveu na roça, o senhor foi do exército, o senhor foi um coronel, o senhor foi um assaltante, né, da época. Quem é? O senhor era um dançarino, o senhor era um jogador, o senhor era da noite, e isso vai trazendo as características das nossas pombagiras, dos nossos Exus. Então não adianta querer modernizar eles em termos de vestimenta, comportamento e expressão. Aí, quando a gente volta para o chifre de Exu, a gente já começa a compreender como a nossa mente, muitas vezes, cria fantasias como se estivesse assistindo Netflix, um filme de terror, entende? Porque viu chifre, porque viu um pentagrama, porque o Sandro falou determinada coisa. Ai, não é, gente. Tem que buscar conhecimento, tem que buscar entender essas fases e processos. Caso contrário, você não está ligado à essência, à conexão. Você está ligado à religiosidade. E a religiosidade, ela pode ser importante, mas a conexão
com o é da coisa é muito maior, é muito mais expressivo, eleva, edifica e conecta a gente com os nossos guardiões. Esses dias eu tive a seguinte pergunta: Sandro, por que será que as divindades ou as entidades ajudam a gente? Por que será que as divindades... o que as divindades e as entidades ganham com isso? Existem milhões de respostas, né? Milhões. Mas eu vou colocar aqui algumas. Por exemplo, imagina você perguntar: por que tem sol? Por que chove? Então, parece que é óbvio, mas realmente não é óbvio, né? Se a gente for buscar a ciência, a gente consegue explicar o porquê chove, evapora água, mas não é nesse aspecto que eu estou falando. Então, o porquê existe a chuva, o porquê existe o sol, o poder da criação, a divindade. Porque cada coisa tem seu propósito, cada coisa tem sua função. Tudo que foi criado pelo Criador, tá? Porque o meu Deus é o Criador. O meu Deus não é o Deus cristão. O meu Deus é o Deus universal. Porque se você tirar o nariz de Deus, o dedo de Deus, a mão de Deus, ele não é mais o todo. Ele está fragmentado. Então, para Deus ser o todo, nós precisamos do quê? Que ele seja inteiro. Então, na minha concepção e na minha crença, tudo que existe veio de Deus, ou qual seja o nome que você quiser dar. Olorum, Jeová, sei lá. Mas o Criador, para mim, é o todo. Partindo desse princípio, cada criação segue o seu propósito. Então, vamos colocar assim. Ao ser criada uma divindade, se essa divindade não tem uma função, ela ficaria tipo numa UTI, sem se mexer, tomando soro, recebendo alimento pela garganta, direto para o estômago, e não teria função. Teria alguma graça? Teria sentido você ser eterno, você ser divino, sem você colocar a sua expressão? Como a gente gosta de humanizar as coisas, então vamos colocar assim: a gente deitado numa cama 24 horas por dia, sem se mexer. Mas a gente existe, mas a gente não faz nada. Teria alguma graça? Não. A gente morreria de tédio, a gente morreria de depressão, a gente morreria por vários fatores, tá? Até mesmo pela falta de movimento. Então, a divindade, ela foi criada para ter a sua expressão, seja uma divindade densa ou seja uma divindade sutil. O que faz as divindades, por exemplo, Lúcifer, Oxum, Inhaçã, Beelzebub, enfim, divindade. Não estou falando de entidade. Então, a divindade, ela tem a função dela, ela tem a expressão dela. O que nós humanos temos que entender, independente dos nomes que as religiões deram, passaram, aquilo é uma energia, aquilo é uma expressão da criação. Veja por esse aspecto para que você possa me compreender. Se é uma expressão da criação, vai ter a função, tipo a chuva, tipo o sol, tipo a lua. Aí, o que acontece? Quando a gente se conecta a essa divindade, a gente está se conectando a essa energia, seja de Inhaçã, seja de Oxum, seja de Lúcifer, seja de Beelzebub, seja de quem for. Quando a gente se conecta a essa energia, o nosso propósito, a nossa intenção e a nossa fé vai ver se a gente está em ressonância, se a gente está em sintonia e se a gente tem afinidade energética com aquela força. Havendo
a afinidade energética, aquela energia divina da criação se conecta a gente. É por isso que eu sou filho de Oyá, é por isso que eu sou filho de Ogum, é por isso que eu sou filho de Emanjá, é por isso que o meu Deus é Lúcifer, é por isso que o meu Deus é Jesus Cristo, é por isso que o meu Deus é Buda. É isso. Então, a nossa essência divina é chamada, ela é atraída como um imã na direção do nosso sagrado. E esse sagrado, ele não é dividido, eu só posso ser de Oyá, eu não posso gostar de Buda. O nosso sagrado, a espiritualidade, ela não tem essas cartilhas de só assim funciona, entende? Isso é religiosidade, tá? Porque a espiritualidade, ela é aberta. Você se conecta, a sua energia, a sua essência, ela se conecta a tudo que for necessário, mas também a tudo que você se der permissão. Porque sem a sua permissão, não há conexão. Então, se nós estamos falando de prosperidade com a divindade tal, não importa qual seja, e a pessoa só fala de desgraça, só fala de pobreza, só fala de miséria, as energias, elas não vão ser ligadas. Não vão ser, porque aquela divindade, ela está trabalhando o quê? A egrégora, a energia da prosperidade. E você está querendo ir ali chorar as pitangas de miséria. Exemplo. Então não conecta. Não conecta. Então acontece muitas vezes da pessoa não ter resultados porque ela está se expressando de uma forma diferente ao propósito. Outro exemplo. Eu vou pegar Oxum, eu vou vestir ela com arco e flecha e pôr uma espada na mão dela e falar assim, Oxum, vai enfrentar o exército do inimigo. Faz sentido que Oxum, a essência dela, não é a espada, não é arco e flecha? Então, não adianta você pedir para Oxum, Oxum, me empresta seu arco e flecha. Não vai ter. A essência dela é outra. A essência dela é diferente. Então é por isso que muitas vezes as pessoas não acessam o que desejam. Por quê? A mente pode estar bloqueada, limitada, as crenças podem impedir. Quando você está numa vibe de cura, você tem que estar conectado com a divindade da cura, com a egrégora da cura. E as nossas entidades? As nossas entidades são nascidos, são humanos que viveram e morreram e viraram espíritos. Uma vez que viraram espíritos, eles têm toda a bagagem da vida humana, todas as suas experiências, vitórias e derrotas da vida humana. Depois eles foram para o plano espiritual, aonde eles se reconheceram como são, e ali surgiram as falanges, surgiram as egrégoras, surgiram os mentores do plano espiritual, enfim. Surgiram, porque cada religião, cada dogma pode dar nomes diferentes, mas não significa que sejam coisas diferentes. Então, a energia é aquela. Então, se você for falar da energia do ar para um chinês, ele vai expressar a energia do ar, talvez através de um dragão do ar, talvez através daqueles selos chineses. Então, é isso, mas não deixa de ser a energia do ar, não deixa de ser a forma que eles se conectaram ao sagrado e divino deles. E as entidades também. Então, eu tenho muitas perguntas aqui, mas muitas. Exu tal é de tal orixá, Exu tal não sei. Então, veja bem, para a Umbanda, para o Candomblé, o Exu e a Pombagira, eles são associados ao orixá. Eu estou generalizando, tá? Porque nós temos muitas vertentes de Umbanda. Mas para outras religiões,
para outros segmentos, o Exu e a Pombagira não tem nada a ver com o Orixá. Essa é a verdade. O Exu e a Pombagira vai se conectar a Ogum se eles quiserem essa energia. Então, existem trabalhos, ritualísticas, sim, isso existe. A Pombagira vai se conectar com Oxum, por conta de alguma coisa de beleza, de dinheiro, de prosperidade, de fertilidade. Existe. A Pombagira vai se conectar com Lilith, com Astarote, com Afrodite, para as vertentes ocultistas. Sim. Então percebe que a verdade não é uma verdade absoluta. Não é só assim que funciona. Então, para que a gente saiba, tem que perguntar para a Pombagira, tem que perguntar para o Exu. Outro dia me perguntaram assim, será que a minha Pombagira é do inferno? Né? Gente, eu não tenho como saber, eu estou vendo ali uma borboleta na foto. Não conheço a pessoa, não sei a história da pessoa, não sei nada da pessoa. Aí uma coisa que eles... Como que eu vou saber? Eu não faço, imagina, gente. Então, é o que eu disse no início do vídeo. O que parece óbvio para mim, às vezes eu tenho que ter o cuidado, porque não é óbvio para outra pessoa. Eu estou até tomando mais cuidado com isso. Então responda assim, amada, eu não sei te responder. Porque eu não sei, eu não conheço a pessoa, não conheço a vida, não conheço a história, eu não sei o que ela sabe, o que ela aprendeu, de que dogma, de que religião que ela vem. Imagina, se eu afirmo uma coisa totalmente quimbandeira, e a pessoa é totalmente do candomblé, não vai bater. Então, a gente tem que ter, também, quando faz as perguntas, a gente tem que ter, a gente tem que tentar ser claro na pergunta. E se eu sei, eu digo que sei. Se eu não sei, eu digo que não sei. Isso não é ofensa. Ai, magoou. Então, gente... Tem certas pessoas que ainda não estão preparadas para o conhecimento. Não é porque não tem capacidade, é porque não tem permissão. As coisas magoam, as coisas ofendem. Então cria um encantamento, uma visão espiritual, que somente daquele jeito é a verdade. Aí eu não consigo, gente. Eu não tenho esse poder de agradar todo mundo, né? Mas eu tento sempre ser honesto e esclarecer. Então, irmãos, tente ver a espiritualidade como se fosse uma fonte, uma torneira, tá? Aberta, que você vai com um copinho de água beber da água da fonte. Então, para a gente beber da fonte, a gente tem que estar dentro do propósito da fonte. A gente não chega para a fonte e fala para ela como ela vai jorrar água. Não, a gente que está chegando, nós somos aqui os humanos, nós somos aqui as pessoas que precisam do auxílio da intervenção espiritual. Portanto, a gente chega na fonte e pergunta, como que você funciona? Deixa eu beber da sua água. Aí você põe seu copinho, bebe a água e refresca a sua sede. É um exemplo simples, mas de fácil compreensão. Eu não vou chegar na fonte e falar assim, olha, você tem que funcionar desse jeito porque eu li que é desse jeito. Não vai, meu bem. Fonte é fonte. Ela está ali para minar, jorrar água. Entendeu? Ela não está ali para jorrar fogo. A não ser se ela for uma fonte de fogo. E falando de fogo, o porquê eu vejo assim. Quando a pessoa fala de inferno, de trevas, de escuridão diabólica, para mim, esse espiritualista é um espiritualista cristão, que acredita no diabo cristão, que acredita no inferno de Dante, no inferno que foi criado por outras religiões. Eu não tenho nem a pretensão de querer mudar a cabeça de ninguém, mas eu não acredito nesse inferno. Aí o que acontece? A mesma pessoa que quer ser poderosa, que quer causar medo, causar impacto,
Ela fala, eu sou infernal, eu trabalho com as trevas, eu trabalho diretamente com o diabo chifrudo, rabudo, entende? O mármore do inferno, o enxofre. E aí, para mim, um diabo cristão, entendeu? A pessoa pode acessar uma divindade dentro dessa egrégora cristã? Pode. Então, se de repente, eu estou dando um exemplo, gente, é exemplo. Ogum, todo mundo sabe que Ogum vai lá, corta a cabeça mesmo. Se eu acessar Ogum, corte a cabeça dos meus inimigos. Qual a diferença de eu falar Exu, corte a cabeça dos meus inimigos? Nenhuma. Qual a diferença de eu falar Satanás, corte a cabeça dos meus inimigos? Nenhuma. Ai, São Jorge, ai, Santa Bárbara, corte a cabeça dos meus inimigos. Não tem diferença nenhuma. A diferença, sim, não é a divindade. A diferença somos nós, a nossa intenção, o nosso coração, a nossa raiva, a nossa ira, a nossa mente. Então, a gente vai culpar as divindades, a gente vai culpar as entidades pelas presepadas que a gente faz. Eu não estou dizendo que as atitudes eu não estou aqui para julgar, não é nesse aspecto que eu estou dizendo. Eu estou desassociando o homem, as coisas que o homem faz e como ele atribui isso às divindades. Então, cada um acessa a sua divindade como quer. Eu posso pegar minha Padilha para cortar cabeças, ou eu posso pegar minha Padilha para curar cabeças. Isso se ela quiser, né? Até parece que eu tenho esse poder de mandar na Padilha. É um exemplo. Mas faz de conta que eu tivesse. Então, a energia tá lá. Eu sou a Padilha, e aí? Eu vou cortar ou eu vou curar? Então somos nós que criamos o mundo de Bob, somos nós que andamos nos tijolinhos amarelos do País das Maravilhas, somos nós os responsáveis por endemonizar ou santificar as entidades ou divindades. E isso é esclarecimento, isso é coisa que a nossa cabeça criou, não é a coisa de fato. E muitas vezes, quando você não acessa o da coisa, você também não tem o do resultado. Entendeu? Então é uma reflexão. Exemplos simples para quê? Para falar de chifre, para falar de rabo, de tridente, do porquê de um escudo, de uma espada, do porquê de uma divindade ser diabo e a outra não. Entendeu? Isso é coisa humana, gente. Isso é coisa humana, é coisa limitante, é bloqueio, é religiosidade, entendeu? Mas cada um cria seus próprios arquétipos, cria a sua própria conexão. E muitas vezes a conexão infernal, vamos colocar assim, ou a conexão do paraíso, a luz venceu, pode contribuir. Por quê? É a forma que aquele médium, aquela cabeça, aquela essência compreendeu o que vai acessar. Mas o importante é ter resultado. Se tem resultado é que está indo bem. Quando não tem resultado, é porque a forma que você está pensando e vendo, possivelmente pode não existir. Pode não ser daquele jeito. A divindade pode não ter aquela essência que você imagina. É isso. Fica parecendo um pouco clichê, repetitivo, mas o nosso grande poder está em alguns aspectos, na reflexão, que vira conhecimento, que vira sabedoria. A gente quebra a cara? Quebra. A gente erra? Erra. A gente falha? Falha. Mas a gente vai dando passos à frente. Conforme nós vamos amadurecendo na idade, espiritualmente, ou tem gente que são jovens, mas são super maduros, então não dá muito para falar de idade. Mas conforme a maturidade espiritual vai chegando, tá? A gente vai entendendo que a sabedoria, o saber transitar entre as polaridades, entre
as divindades, pode contribuir muito com a nossa vida, com os nossos caminhos. É por isso que muitas vezes eu falo nos vídeos que tem que deixar o seu Exu ser seu Exu, tem que deixar sua pombagira ser sua pombagira, como eles são, na essência. Não que você ou eu tivesse o poder de falar para eles, querida, a senhora pombagira vai ser como eu quero. Não tem esse poder. Mas a partir do momento que você não enxerga os seus guardiões como eles são, eles não podem se expressar como você quer. Porque é a mesma coisa. É um querendo que o outro seja de um jeito, é isso? Olha a confusão, a briga dentro de casa, a briga dentro da própria cabeça. Isso tem que fazer sentido, gente. Isso tem que fazer sentido. Porque isso é revelador, principalmente para quem ainda não refletiu a respeito. Desde que mundo é mundo, os grandes ocultistas do passado, todos foram perseguidos. Os primeiros macumbeiros foram perseguidos. As bruxas foram perseguidas. Todos que pensam diferente do sistema, da lei imposta, seja essa religiosa ou não, pode ser política, social, econômica, enfim. Nós temos muitas leis para seguir e poucas pessoas para darem para nós as coisas que funcionem. Então, partindo desse princípio, quando a gente fala um pouquinho fora do sistema, daquilo que foi pregado como verdade absoluta, o sistema treme. O sistema treme, porque quando as pessoas começam a ter revelações, quando as pessoas começam a enxergar as coisas como são, quando as pessoas começam a conhecer elas mesmas por dentro, emocionalmente, e a visão de mundo que tem, essas pessoas se libertam. Essas pessoas começam a ganhar velocidade nas suas conquistas, nos seus caminhos. Mas, para isso, a gente tem que ouvir, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que ver tantas coisas. É difícil, mas é necessário para quem quer mudanças, para quem quer transformação, para quem quer o axé, para quem quer a intervenção do Exu, da pombagira. Cada um deles tem um conhecimento incrível e poderoso. E o Sandro se esforça muito para conseguir traduzir as experiências dele, que sou eu mesmo, para as palavras do dia a dia, para exemplos bestas às vezes, para expressões que eu percebo que podem ser esclarecidas, principalmente para quem está tendo contato. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Isso até dentro da sua casa você observa. Aquela mãe que criou os 2 filhos igualmente, deu amor para os dois comeram do mesmo arroz e feijão. Os 2 são diferentes, criados na mesma casa. Você pega 2 bichinhos, cria junto, os bichinhos ficam diferentes. E aí quer chegar na espiritualidade e engessar. Fala assim, não, você tem que ser desse jeito. Gente, não é. É por isso que tem o porquê que as divindades querem contribuir com a gente. Por conexão, por afinidade, por missão espiritual, por função divina. E as entidades é trabalho. As entidades trabalham. Então essa coisa de você achar que vai para o céu e vai passear no jardim cheio de árvore, você pode até acreditar nisso, mas a realidade é que todos continuam trabalhando, cada um do seu jeito. Então nós temos que ganhar o pão de cada dia, tanto aqui na terra como no céu. E esse céu seja lá onde for, entendeu? Então essa visão espiritualista, vocês me dizem se não é mais próxima, faz mais sentido, né? Porque, caso contrário, a gente cria uma ilusão, uma fantasia e não sai do lugar.
Ao mesmo tempo, isso é mais delicado. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de pessoas que vendem fantasias, pessoas que vendem ilusão, pessoas que vendem o milagre vai acontecer. Para essa grande maioria que eu acredito que já compreenderam que é a gente que vai atrás, a gente que corre, a gente que pega, a gente que vai à luta, e os nossos guardiões vão junto com a gente para desenvolver esse trabalho, essa conquista e essa vitória. É assim que eu vejo, entendeu? Então, as pessoas agora, na nova era que nós entramos, que chegamos, as pessoas compreenderam o quanto é importante elas terem ação, elas buscarem conhecimento, elas buscarem reflexão. Isso liberta, isso faz a gente mudar nossa vida, isso faz a gente se empoderar, se conectar melhor com os nossos guardiões, ter visão. Às vezes eu recebo alguns áudios de algumas pessoas próximas me perguntando exatamente o que eu já falei nos vídeos. Sabe o que isso significa? A pessoa não quer perder o tempo assistindo um vídeo. Ela acha que me ligar, a resposta é mais fácil. Eu não tenho nem vontade de responder. Esse é meu jeito. Eu não tenho vontade de responder. Porque a pessoa quer a coisa pronta. A pessoa não quer ter o trabalho de sentar, assistir um vídeo, anotar. Não quer. É igual ir no terreiro, você se veste todinho para receber a pombagira, sentar lá e ficar fofocando. Então, exemplo, tá? Então, o que eu estou dizendo? Se você é dia de gira, vai pro terreiro, coloca a roupa da pombagira, o que você tem que fazer? Receber a pombagira. É isso. Então não adianta pegar o celular e falar assim, escuta, hoje é gira, vamos receber pombagira? Ai, glória a Deus, hoje é dia de pombagira. E não vai pro terreiro. É isso. As pessoas fazem isso. Aí, simplesmente, eu já consigo compreender o porquê que a pessoa está com aquele problema, o porquê que a pessoa não muda de vida, o porquê que a pessoa não melhora, o porquê que a pessoa não tem respostas. Por quê? Ou quer a coisa pronta, ou quer que alguém faça, ou quer milagre. Porque, meu bem, se eu tivesse o poder de fazer milagre, eu cobraria uma fortuna por cada milagre. Entendeu? Não é milagre, gente. Não tem milagreiro. Tem pessoas que fazem coisas maravilhosas. Mas aí você tem que ver o quê? A confiança, a entidade, a fé. É um processo de muitas coisas para a gente chegar no milagre. Entendeu? Agora é refletir. É difícil? É. Aí eu falo do seja membro. A pessoa fala assim, ai, mas você fala de Lúcifer, tá amarrado. Não tá amarrado na minha vida. Porque eu acesso a energia que dá luz, dá sabedoria. Eu não tô servindo ao capiroto. Eu não tenho culpa do que as pessoas acreditam. Eu acesso ao autoconhecimento, eu acesso a reflexão, eu acesso a sabedoria. É isso. Por quê? Eu sei que eu preciso aprender todo dia. Eu sei que eu tenho que, às vezes, mudar de opinião conforme o momento de vida e a necessidade que eu estou vivendo. Eu tenho que me dar a oportunidade de ser quem eu sou, de me expressar, mas principalmente que internamente eu tenha paz comigo, tanto com as minhas vitórias como com as minhas derrotas. É isso. E que as derrotas sirvam como professores para que eu não caia no buraco duas vezes. Entendeu? Porque você evita muita coisa pela frente. Então a gente vai buscando esses entendimentos. Outro dia, só para vocês perceberem, outro dia a pessoa perguntou, perguntou não, ela escreveu, eu assisti tal vídeo, Sandro, falava isso, isso e isso. Assim, é mesmo? Eu fui lá ver o vídeo. Gente, vocês acreditam que eu não lembrava que eu tinha feito o vídeo? Eu não lembrava que eu tinha feito o vídeo. Eu falo, eu começo o vídeo, seja bem-vindo. Quando eu vou ver,
já tá na hora de apertar o botão e desligar o celular. Entendeu? Porque eu já falei. Já falei. Eu tenho apagão. Às vezes eu fico com vergonha porque eu atendo uma pessoa, eu gosto muito da pessoa, eu conversei com a pessoa. Mas o processo espiritual, ele age em mim 24 horas por dia, eu trabalho com isso. Então, dependendo da situação, passa 1, 2 dias, eu nem lembro que eu atendi a pessoa. Isso não é descaso. Isso não é esquecer da pessoa. Isso é porque provavelmente grande parte de mim que estava ali era entidade. Então, a gente não subestima atualmente as ferramentas que existem. A gente não subestima uma internet. A gente não subestima as informações. Porque através de um vídeo pode chegar esclarecimentos, soluções e uma nova visão que pode mudar toda a sua vida e te conectar instantaneamente com os teus guardiões. E era simplesmente uma questão de refletir. É isso. Então, amados, fico muito agradecido pelas palavras de vocês. Comentem o vídeo para eu saber o que vocês acharam e pensam. Isso é muito importante para os próximos vídeos. E não esqueçam de dar o joinha, compartilhar o vídeo caso seja possível. E assim fechamos a nossa gira e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Gratidão.